Imagine o seguinte: uma mulher recebeu o transplante de órgão de uma cobra, uma membrana ocular que dava uma coloração peculiar aos olhos e agudez na visão. Só que a partir disso, o corpo dela passou a produzir veneno sob a língua, o que implica dizer que ela podia matar com um beijo. E o pior ainda estava por vir. Então faz assim, junta aí com a gente em torno da fogueira, se inscreve e vem ouvir essa história. O beijo da mulher serpente. Doutora Isabela Moraes era uma renomada oftalmologista, conhecida por seus avanços em transplantes oculares. Quando uma grande oportunidade surgiu, ela não hesitou. A membrana ocular de uma rara cobra amazônica, conhecida por sua visão aguçada, foi trazida até o seu laboratório. E apesar dos riscos, Isabela aceitou a proposta de ser a primeira a receber o transplante. A cirurgia foi um sucesso. Os olhos da médica ganharam uma coloração peculiar, um verde intenso, com uma fina linha dourada ao redor da íris. Sua visão melhorou significativamente, permitindo-lhe ver detalhes que antes eram impossíveis. No entanto, algo inesperado começou a acontecer. Nas semanas seguintes, Isabela começou a notar mudanças estranhas. Sentiu uma leve picada sob a língua e, ocasionalmente, um gosto metálico em sua boca. Certa vez, durante uma reunião com colegas, ela beijou o rosto de um amigo e ele imediatamente desmaiou. Ela, mesmo sendo médica, não conseguiu explicar o ocorrido. E os dias passaram. Certa vez, em uma situação casual, ela conheceu um rapaz chamado Carlos. Carlos se aproximou de Isabela, que ademais era uma mulher muito bonita, e logo chamou sua atenção e curiosidade. Ele não conseguia entender a fascinação que sentia por ela, mas algo em sua presença era irresistível, como uma força magnética que o atraía. Ela sorriu para ele, um sorriso enigmático e sedutor. Seus olhos, de um verde profundo e hipnótico, brilhavam com uma intensidade que o fazia esquecer de tudo ao seu redor. Se aproximaram, conversaram, e quando ao fim da noite seus lábios finalmente se encontraram, o toque foi frio, mas suave, como a seda de uma flor noturna. O beijo começou delicado, mas logo se intensificou, e Carlos sentiu uma estranha sensação de formigamento percorrer sua boca. De repente, um gosto metálico e amargo invadiu sua língua. Ele tentou recuar, mas Isabela segurou sua nuca com uma força surpreendente, mantendo-o preso ao beijo. Seus olhos se arregalaram de surpresa e medo, quando percebeu que não conseguiria se afastar. O formigamento, então, se transformou em uma queimadura e ele sentiu um líquido viscoso e gelado escorrer de sua língua para sua garganta. Seu corpo reagiu instantaneamente ao veneno. Uma onda de paralisia percorreu seus músculos, começando desde a boca e se espalhando rapidamente. Seus membros então ficaram pesados e ele mal conseguia manter-se de pé. O pânico tomou conta de sua mente, quando seus pulmões começaram a arder, dificultando a respiração. Tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Nesse momento, os olhos de Isabela, agora frios e impassíveis, o observaram com estranha satisfação. A pele dela parecia brilhar sob a luz da lua, revelando pequenas escamas que ele não tinha notado antes. Ele tentou mover os braços, mas era como se estivesse preso em um pesadelo, incapaz de escapar. Com um último esforço, Carlos tentou se afastar, mas suas pernas fraquejaram e ele caiu no chão. A visão começou a escurecer e ele sentiu a vida se esvaindo de seu corpo. A última coisa que viu foi o rosto de Isabela, seus olhos brilhando com um verde mortal, antes que tudo se apagasse em uma escuridão fria e silenciosa. Isabela então percebeu que havia algo de errado com ela mesma. O sorriso satisfeito que adornava seu rosto começou a desvanecer-se, quando sentiu uma estranha sensação rastejando por sua pele. Seus olhos, que momentos antes brilhavam com intensidade hipnótica, agora refletiam pavor e confusão. Ela recuou, olhando para suas mãos que tremiam. Pequenas escamas brilhantes começaram a surgir, substituindo a pele suave. A cada segundo que passava, as escamas se espalhavam mais, cobrindo seus braços e ombros. Isabela arfou, sentindo uma dor aguda e queimante em seu peito, como se algo estivesse crescendo dentro dela, pronto para emergir.
Desesperada, ela correu até o espelho mais próximo e a imagem refletida era de um horror inimaginável. Seus olhos, antes de um verde profundo e hipnótico, agora estavam dilatados e sombrios, como os de uma serpente. Suas feições estavam se distorcendo, alongando-se de uma maneira antinatural. Ela abriu a boca para gritar, mas o som que saiu foi um sibilo rasgado, inumano. Isabela caiu de joelhos, as escamas agora cobrindo completamente seus braços e começando a aparecer em seu rosto. Sentiu suas pernas perderem a força, fusionando-se em um único membro serpentino. Ela lutou contra a transformação, tentando resistir à horrível metamorfose, mas seu corpo não obedecia à sua vontade. A dor se intensificou e ela começou a se contorcer no chão, seu corpo se alongando e estreitando. A sensação de frio gelado tomou conta de seu ser, enquanto sua mente tentava processar a terrível verdade. Estava se transformando em uma serpente. Seus gritos se transformaram em silvos altos e penetrantes, ecoando pela sala vazia. Enquanto a transformação completava-se, Isabela sentiu seus sentidos aguçarem. Podia ouvir cada batida do coração e sentir cada partícula de poeira no ar. Sua língua se bifurcou e ela provou o ar com um novo sentido de clareza. Finalmente, onde antes estava Isabela, agora jazia uma enorme serpente, com olhos verdes, que exalavam tanto conhecimento quanto terror. Com um movimento sinuoso, ela deslizou pelo chão, seu novo corpo adaptando-se rapidamente ao espaço. A mente humana de Isabela lutava para se manter no controle, mas o domínio da serpente era avassalador, instintivo e primordial. A terrível verdade era inescapável. Isabela não existia mais na forma que conhecia. A mulher que fora, agora estava aprisionada dentro de um corpo monstruoso, condenada a viver como uma criatura das sombras. Assim sendo, ela deslizou para fora da casa, desaparecendo na noite, deixando para trás apenas a memória do horror que a transformara. Quando o sol nasceu outra vez, naquele dia que seria o seu primeiro na condição de ofídia, ela despertou confusa em um bosque, deitada em posição fetal e de volta à forma humana. Depois de toda a comoção que lhe causou lembrar o que havia acontecido, ela temeu que voltasse a suceder. E o horror de apenas imaginar-se transformada em serpente outra vez, a arrancou dali e de volta ao laboratório, sem mais tempo a perder, tratou de investigar a membrana ocular da cobra que ela havia recebido no transplante. Descobriu então que remontava a antigas lendas amazônicas. A transformação estava consumindo sua humanidade, e determinada a impedir isso, ela decidiu buscar uma solução definitiva. Isabela se recusava a aceitar o destino horrível que havia recaído sobre ela. E determinada a encontrar uma cura, entrou em contato com especialistas em folclore e medicina tradicional. Suas investigações a levaram à conclusão de que a resposta poderia estar escondida nas profundezas da Amazônia, onde antigos rituais e conhecimentos indígenas talvez pudessem reverter a transformação. Sem demora, ela se preparou para a viagem, deixando a cidade para trás e adentrando a vastidão da selva amazônica. E após alguns dias, por terra e água, finalmente chegou a uma pequena aldeia isolada, onde soube de um xamã respeitado chamado Tupi, conhecido por seu vasto conhecimento em rituais de cura e transformação. Era um homem idoso, com olhos profundos e uma aura de sabedoria ancestral. O xamã ouviu pacientemente a história de Isabela, seus olhos cintilando com uma compreensão que ultrapassava as palavras. E após uma longa pausa, ele falou: a transformação é uma maldição antiga, nascida de forças que não pertencem a este mundo. Há um ritual perigoso e difícil, que pode revertê-la, mas exigirá grande coragem e sacrifício. Com a concordância de Isabela, Tupi começou a preparar o ritual. As noites na selva eram preenchidas com cantos e danças, e a fumaça de ervas sagradas envolvia a aldeia em uma neblina mística. Tupi instruiu Isabela sobre cada passo necessário e sobre os perigos que enfrentariam. E finalmente, depois de dias de preparação, eles estavam prontos. Partiram para um local sagrado, um antigo círculo de pedras no coração da selva, onde as forças da natureza eram mais intensas. Lá, o xamã iniciou o ritual, entoando cânticos antigos e espalhando ervas sagradas pelo círculo.
Isabela, de coração pesado, segurava um amuleto poderoso, uma antiga pedra de jade que brilhava com uma luz verde. Este amuleto é a chave, disse o xamã. Ele canalizará a energia do ritual e vai ajudar a reverter a maldição. Você deve segurá-lo firme e não vacilar, não importa o que veja ou sinta. O céu escureceu e a floresta ficou em silêncio. A energia ao redor do círculo cresceu e um vento gelado soprou, fazendo as árvores ao redor balançarem. As pedras do círculo começaram a brilhar e Isabela, com o amuleto na mão, avançou para dentro do círculo, seus olhos cheios de medo, lutando contra os instintos primordiais que a dominavam. Tupi iniciou seus cânticos e a luz do amuleto brilhou mais forte, envolvendo a visão de Isabela com um brilho suave. Iniciou-se uma batalha. As forças da maldição tentavam resistir contra o ritual, lançando imagens e sensações terríveis na mente de Isabela, tentando quebrar sua determinação. Mas ela não cedia, segurava o amuleto tão firme quanto podia. Ela oscilava entre formas. A dor e o desespero em seus olhos testemunhavam a batalha interna entre o ritual e a maldição. Entretanto, a luz começou a dissipar os atributos humanos na mente dela, e em poucos instantes, uma figura esbelta emergiu das sombras. Isabela, agora completamente transformada, era uma enorme serpente outra vez. Tupi olhou aquela triste cena com pesar, e os olhos de Isabela mostraram um lampejo de reconhecimento. O ritual, embora poderoso, não havia sido suficiente. Quando o ritual terminou, o xamã voltou para onde deveria estar Isabela e viu a cobra gigante, com olhos verdes intensos, fitando-o com uma sabedoria sombria. Isabela havia se transformado completamente, seu corpo humano finalmente cedendo à maldição. O xamã então explicou que a transformação não podia ser revertida. O poder do seu ritual era quebrado no momento em que o corpo de Isabela, transformando-se em cobra, já não podia segurar a pedra de jade, quando deixava de ter as mãos. Isso ele concluiu em silêncio. Mas Isabela ainda estava consciente, ainda que em sua nova forma. A busca pela cura se tornaria sua missão de vida, mesmo que isso significasse enfrentar forças que ela mal compreendia. Quando amanheceu outra vez, Isabela, novamente de volta à sua condição humana, retornou à cidade, trazendo consigo um aviso sobre os perigos de desafiar a natureza. Ela estava decidida a dedicar sua vida a estudar as lendas e as criaturas da Amazônia, esperando evitar que outros cometessem o mesmo erro. E nas profundezas da noite, outra vez, a serpente com olhos humanos mergulharia noite afora como uma guardiã silenciosa dos segredos antigos e do poder das lendas que a transformaram para sempre. Bom, gente, por hoje é isso. A nossa história está contada. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa like, que isso dá uma força enorme para o canal. E no mais, muito obrigada pela companhia. Um abraço bem grande e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!